Olá, aluno do programa avançado Microfranquia na Prática, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso programa. Nessa aula a gente vai falar sobre o que é a persona. A gente está no módulo de mercadologia, então a gente está entendendo o marketing sob o ponto de vista da franqueabilidade, do franchise. E a persona é fundamental que você entenda o que é a persona e quem é a persona, por quê? Porque é baseado nela que você vai construir toda a tua comunicação de marketing. Qual é o erro que 98% das empresas hoje no Brasil cometem, não só no setor de franquias? O erro é que as empresas, elas falam delas mesmas e não do público-alvo. Na sua comunicação de vendas, na sua comunicação de marketing, você não tem que falar do produto. Claro, você vai falar algumas características, você vai separar 10, 20% do discurso de vendas, da carta de vendas, do panfleto, do vídeo, seja lá qual for a ferramenta que você está utilizando para transmitir a mensagem de vendas, a mensagem de marketing, de impacto que você deseja para o teu mercado, mas 90% do conteúdo da mensagem precisa falar da pessoa. Quem é a pessoa? A persona. Portanto, a persona, ela é, podemos nomear o seguinte: a persona é a representação ideal do seu público alvo, ok? Na aula passada a gente viu a diferença entre mercado, audiência, a importância de você construir uma audiência, público-alvo, nicho e persona, ok? Então nessa aula a gente vai aprender como construir a persona ideal para quê? Para trabalhar a comunicação da tua empresa, de modo que quando a comunicação chegar no teu público-alvo, ela não vai chegar de forma genérica e coletiva. Ela vai chegar de forma individualizada e quem estiver lendo, ouvindo, quem se deparar com a mensagem, o impacto da mensagem vai ser muito alto e vai criar uma conexão, de modo que a sua taxa de conversão ela vai ser elevada. Portanto, grava, escreve, anota essa frase. Tudo começa na persona. A sua comunicação, isso é elementar. A comunicação, quem manda na comunicação é o interlocutor. Então você não vai falar sobre você. Você não vai falar o que você acha. Você não vai elevar os pontos positivos do produto. Claro, você vai fazer isso de forma sutil, porque a melhor venda é a venda disfarçada, é a não venda. Mas a tua comunicação, ela tem que falar da persona. Então, a gente vai entender aqui agora como que a gente constrói a persona do teu segmento, ok? Quem é o melhor público para comprar de você, de modo que a sua taxa de conversão ela seja uma taxa altíssima. A primeira coisa que você vai fazer, você vai avaliar o seu banco de dados. Se você não tem um banco de dados, a partir de hoje você tem isso com lição de casa. Você vai pegar na próxima semana e vai avaliar as pessoas que compram de você. E claro, você tem pessoas brancas, negras, alto, baixo, magro, gordinho. Você tem vários tipos de pessoa, jovem, enfim. Mas existe um público com algumas características comuns que determina aproximadamente de 50% a 70% do teu público-alvo. Por exemplo, se você tem um cursinho pré-vestibular, a gente já usou esse exemplo em outras aulas. Quem é a maioria das pessoas que vai comprar? Quem são a maioria das pessoas que vão comprar o teu cursinho pré-vestibular? Jovens de 19 a 22 anos que estão ingressando na faculdade, que acabaram de sair do ensino médio, ok? E a tua comunicação, ela vai ser pautada para esse jovem, ok? 19 a 23 anos. Você pode ter uma pessoa de 35 anos que quer fazer uma segunda faculdade. Você pode ter uma pessoa de 40 anos casada, com filhos, que quer voltar a estudar e quer ingressar numa faculdade e por isso ela vai comprar o teu cursinho pré-vestibular? Pode, mas isso é uma exceção. Portanto, não nos pautemos pela exceção, nos pautemos pela regra, ok? Então, quais são as perguntas chaves para você identificar a tua persona, ok?
Então, a gente vai listar algumas perguntas aqui. A gente chama isso de mapa da empatia. E com esse mapa, você vai conseguir mapear, ok? Você vai conseguir definir mapa da empatia. Quem é a sua persona? De modo que você vai ter as informações necessárias para utilizar na sua comunicação de vendas, de marketing, e essa comunicação ela vai ser muito eficiente. Então vamos lá. A primeira pergunta, que é óbvia, é: quem é a minha persona? Ok? Quem é o seu cliente ideal para comprar de você? Você precisa colocar aqui. A minha persona, ela é um homem. Se você, por exemplo, quer vender um curso de MBA. Então, por exemplo, talvez a tua persona seja um executivo entre 28 a 35 anos, alguém que já fez uma pós-graduação, alguém que já está num nível na carreira elevado, que deseja chegar a uma diretoria, ok? Essa pessoa provavelmente ela é casada, está no primeiro filho, tem o primeiro filho. É importante você entender o contexto da persona. Então a primeira pergunta que você vai fazer é: quem é a sua persona? Ok? E baseado no teu banco de dados, a maioria das pessoas que compram de você, elas têm características em comum. Com esse banco de dados, você vai conseguir definir quem é a pessoa ideal que compra de você. Segunda pergunta é: quais são as dores da minha persona? Essa pergunta é muito interessante. Quais são as dores da minha persona? Por quê? Por que essa pergunta é importante? Porque quando você coloca, olha, anota isso. Quando você coloca as dores da persona na comunicação, você estabelece uma conexão. Porque o interlocutor, a pessoa que está recebendo a sua mensagem, seja por um panfleto, um e-mail marketing, um vídeo de vendas, seja por qualquer veículo de comunicação, ela não vai se conectar com o produto. Ela não vai se conectar com o preço. Talvez você tenha um posicionamento de preço, onde a tua oferta é um preço baixo. Tudo bem, isso é atrativo. Mas o que gera uma conexão brutal, e venda é resultado de conexão. Conversão é resultado de conexão. E o que gera uma conexão é aqui, ó. As dores da persona. Qual é a dor de um jovem que precisa passar no curso pré-vestibular? Ok? Que precisa passar no vestibular. Porque talvez ele vai ser chamado de burro pelos amigos. Porque talvez ele vai adiar o sonho de entrar naquela faculdade pública, na USP, por exemplo, de construir uma carreira. Então você vai utilizar o contexto dele e as dores dele na tua comunicação para gerar conexão. Para isso, eu quero desenhar aqui um comportamento de compra para que você entenda algo muito importante. A gente tem aqui o João, ok? O João, ele está acima do peso. Ele tem uma dor cognitiva e ele não sabe como resolver essa dor. O sonho do João é ter aquele corpinho de praia, né? Existe um site nos Estados Unidos chamado Beachbody. Beachbody, corpo de praia. Esse site é um e-commerce que vende aproximadamente 400 milhões de dólares por ano. A indústria da estética, o culto ao corpo, na era que nós estamos vivendo, é muito forte, é uma indústria muito poderosa, é um mercado muito aquecido. Então você imagina o seguinte: o sonho dele, né? O sonho dele é ter um corpinho de praia, é ter um corpinho tonificado, é ser admirado pela mulherada, é ele poder encontrar um relacionamento com mais facilidade, se livrar da baixa estima, ser aceito, ok? Então veja como a gente listou várias dores aqui. Você precisa se perguntar por que as pessoas do teu mercado compram o teu produto. Com isso daí você vai chegar nas dores que ela tem. E é muito importante que você saiba quais são as dores da tua persona, ok? Então, como que ele vai chegar aqui? Através do teu produto, por exemplo. O teu produto pode ser um shake de emagrecer
Isso aqui é espuminha, tá? Não ficou muito bem o shape. Seu produto pode ser uma academia, ok? O seu produto, ele é um mal necessário. Ele é um caminho para que a tua persona, o teu público-alvo, chegue no sonho dele e resolva esse problema que ele tem da obesidade, de estar acima do peso, de uma alimentação não regrada, não saudável. Então, anota isso. As pessoas não querem o teu produto ou o teu serviço. Elas querem o que o teu produto ele pode fazer. Elas querem a transformação que o teu produto pode causar nelas. Logo, você vai vender o produto? Não. O que você vai vender? Você vai vender a transformação. Por isso, você começa falando das dores para você conectar a persona. E aí você tem a atenção, você tem o engajamento dela para o teu conteúdo de vendas e você consegue um resultado maximizado, ok? Uma outra pergunta importante. Então, ó, a gente está fazendo aqui o mapa da empatia da persona, ok? Então, uma outra pergunta importante é: o que a minha persona vê? O que a minha persona vê? Exatamente, o que ela vê? Qual é o cenário? Quando ela abre os olhos, o que tem na casa dela? Ele é solteiro, ele é casado, ou ela mora com os pais, mora de aluguel, ele mora numa casa feia, a renda, né, a classe social dele é baixa, ele está na classe média, na classe A. Você precisa saber qual é o perfil do teu público. O que ele vê quando ele está indo para o trabalho? Ele vai de carro, ele vai de ônibus? O que ele vê no ambiente de trabalho? Porque você vai usar isso na sua comunicação e isso é muito profundo, porque isso gera conexão. Uma outra pergunta é: o que a minha persona ouve? O que ela ouve dos amigos? O que ela ouve do chefe? O que ela ouve da esposa ou do esposo? O que está entrando na mente dela? Esse é um princípio de persuasão. Você não vai... Como é que você hackeia a mente do teu consumidor? Você não vai colocar nada lá dentro. Você vai usar o que já está lá dentro. Você vai usar o que já está na mente do teu cliente, da tua persona, ao teu favor. Você vai usar o mapa que ele tem. O maior erro em vendas hoje, em 99% dos casos, é que o vendedor ou a empresa, ela quer vender usando o mapa dela. O que é um mapa? O mapa é a maneira com que as pessoas leem o mundo. Existe um dos principais pressupostos na PNL, na programação neurolinguística, que é esse aqui, ó. Mapa não é território. A gente não vai se aprofundar nisso aqui não, porque eu não quero dar um nó na sua cabeça. Eu quero facilitar a tua vida. Mas o mapa não é o território. Eu tô aqui dentro de um estúdio gravando. Eu posso falar pra você que eu tô num estúdio grande. Mas o que é grande? Grande pra mim pode ser diferente de grande pra você, porque a minha referência de grande é uma, a tua referência de grande é outra. Eu posso te falar que a câmera que eu estou utilizando é uma câmera de qualidade. Mas a referência de qualidade que eu tenho é uma, a referência que você tem de qualidade é outra. Portanto, todas as vezes que a gente entra num campo genérico, existe a subjetividade. O que é algo subjetivo? Depende do sujeito. A informação ela varia de pessoa para pessoa. Então a sua persona, o teu cliente, ele tem um mapa e ele tem uma compreensão da informação. Então você tem que entender qual é o mapa, quais são as crenças da sua persona. Para quê? Para que através desse mapa você faça o teu produto ser valorizado, ok? Quando eu falo para você o seguinte, pensa no seguinte argumento. Olha, compre esse curso Micro Franquia na Prática e você vai transformar a tua empresa em uma franquia, mesmo que você não tenha recurso, capital para isso. Compre o curso Micro Franquia na Prática e você vai transformar a sua empresa em uma micro franquia num espaço de 60 dias, mesmo que a tua empresa ainda não tenha uma estrutura adequada para isso. O que eu acabei de fazer? Presta atenção nisso, a gente vai se aprofundar nisso. Lá no módulo de expansão nós temos uma aula só sobre objeções
o que são objeções e como você desmontar as objeções. Mas o que eu acabei de fazer foi derrubar uma crença. Por quê? Muitas vezes o teu cliente não compra de você porque ele tem uma crença. E ela está instalada na mente dele, o produto é bom, a abordagem foi maravilhosa, você fala, poxa, o meu time de vendas é ótimo, o produto é maravilhoso, a oferta está maravilhosa, o preço é imbatível e eu não consigo vender. Porque a tua persona tem crenças. Quando eu digo o curso micro franquia na prática, aliás, vamos escrever isso, porque isso aqui é importante. Esse detalhe da aula, ele é muito importante. O curso micro franquia na prática vai fazer a sua empresa se transformar em uma franquia em 45 dias, mesmo que... Nananana. Então, quando eu falei, mesmo que você não tenha dinheiro, esse mesmo que é um comando embutido. Percebeu o poder dessa informação? Esse mesmo que ele está derrubando uma objeção que talvez você tenha aí dentro. Tá, mas eu vou comprar o curso, mas eu não vou conseguir, porque hoje eu preciso de 100 mil reais para implementar uma franqueadora. Então isso é uma objeção, e isso é uma mentira, isso é uma inverdade. Tá, eu vou comprar o curso Micro Franquia na Prática, mas poxa, se eu comprar, a minha estrutura aqui, eu tenho 6 funcionários, com 6 funcionários eu não consigo ter uma franqueadora. Então isso é uma outra inverdade, e é uma objeção. Quando eu digo mesmo que, e aí eu ponho a crença, o argumento do mesmo que, e eu coloco a crença da pessoa aqui, você derrubou automaticamente. Você falou no nível da inconsciência, e a crença foi derrubada. Olha a importância de você conhecer as dores da persona. Olha a importância de você conhecer profundamente quem é a sua persona, ok? Bom, vamos voltar aqui para o contexto da aula. Essa pergunta é uma das mais importantes. O que a persona ouve? O que a persona vê? Quais são as dores da persona? Outras perguntas, né? Qual é a faixa etária? Qual é a localização da minha persona? Qual a faixa etária? Faixa etária da minha persona. 6. Qual é a classe social? E com isso daí, você vai fazendo, você pode baixar aqui, ó, tem o PPT da aula aqui embaixo e aqui tem eu criei um material que tem um mapa da empatia completo com todas as perguntas que você precisa fazer para você montar a sua persona. E a minha recomendação é que você crie um quadro mais ou menos desse tamanho e coloque lá na salinha comercial para os vendedores, para a tua equipe saber quem é a persona da empresa. Coloque uma foto, dê nome à persona. O João, ele tem 25 anos, ele é casado. Porque se ele é casado, você vai usar o casamento no teu elemento como um elemento de comunicação. Se ele tem filho, você vai usar o filho como um elemento de comunicação. E cada informação sobre a persona, você vai utilizar a teu favor na tua comunicação de vendas, ok? Então, certamente, você comprou esse curso e você vai expandir o teu negócio. Esse curso vai permitir que você transforme o teu negócio em uma franquia altamente lucrativa e isso vai te dar posicionamento. Você terá destaque como um empresário. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando do produto, que é o curso? Não. Eu estou falando de você, da persona. Você quer ter posicionamento como empresário, você quer ter destaque, poder, você quer rentabilidade. Porque a minha persona é o empresário. Então o que você precisa fazer é, quem é a sua persona, as dores, as informações, e trabalhar a sua comunicação para falar da persona e não do produto. E você vai encaixar 10% da tua comunicação no produto e o que o produto pode fazer, qual a transformação que ele gera para a persona, ok? Pessoal, com isso daí a gente chega ao final de mais uma aula.
Se você não entendeu alguma parte, volte, faça os exercícios. É importante que você entenda quem é a persona, o teu time de marketing, se você contratou uma agência, para que a comunicação ela seja uma comunicação eficaz, assertiva e jogue a tua taxa de conversão lá em cima. Grande abraço e até a próxima aula.